Graça e paz, meus amados irmãos, vídeos devocionais, esse é o número 77, pastor Herbert Almeida, da IMUB de Ferraz, São Paulo. O tema de hoje é Deus odeia os ídolos. Isso está em Deuteronômio 16, 21 e 22. Deus deu ordens para os juízes de Israel. E Deus mandou dizer assim: não estabelecerás poste ídolos, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizera para ti, nem levantarás coluna a qual o Senhor teu Deus odeia. Não levantarás coluna, não levantarás nenhum outro altar ao lado do altar do Senhor. O Senhor não quer competição. Nada deveria competir no coração do servo de Deus o amor pelo Senhor. O Senhor quer o nosso amor exclusivamente para Ele. Você não pode adorar, não deve adorar. Você não precisa adorar nenhum outro Deus. E a razão por que Deus se posiciona de maneira tão radical contra os ídolos, contra os outros altares de outros deuses, é porque Deus ama o homem. Deus é apaixonado, ele tem um ciúme, um tipo de ciúme, né? Não é um ciúme carnal, mas é um zelo espiritual pela vida do homem. Como diz o apóstolo Tiago, que o Espírito Santo tem zelo por vós. Um tipo de ciúmes, porque ele não quer que sejamos amigos do mundo. Aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus, né? Porque vai se perder, vai se extraviar, vai se corromper. Então, se você dar o seu coração para outro Deus, Deus sabe que vai te perder e Deus não quer te perder. Por isso Deus disse que nós não deveríamos adorar nenhum Deus, nenhum ídolo, nem ídolos de deuses, como deuses em forma de animais, outras forças sobrenaturais que podem ser chamadas de deuses, espíritos, mas também nenhum objeto, nem o dinheiro, nem as riquezas, nem pessoas deveriam ser adoradas, deveriam ser veneradas no sentido de ter uma consideração maior do que aquilo que Deus é, daquilo que Deus representa para nós. Em Deuteronômio 12, 2 e 4, o Senhor diz: destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desposar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Então Deus queria que destruísse qualquer lembrança de onde aquele Deus estava, onde aquele altar, aquele outro Deus vivia. Deus não quer que nós sejamos nem mesmo tentados por outros deuses para seguir outros ensinamentos, outras doutrinas, que nós jamais sejamos carentes de alguma outra ajuda espiritual que não seja a do próprio Senhor. Então não há nenhum lugar melhor para nós do que o lugar do nosso culto, o lugar da nossa adoração, o lugar da nossa convivência com Deus, a nossa igreja, a nossa célula, o lugar seu de oração, a sua Bíblia, sabe, o momento devocional que você tem. Esses são os momentos sagrados que você deve ter grande zelo, grande estima para estar com Deus, porque você não precisa de nenhum outro Deus para te ajudar. Você tem o verdadeiro Deus. Você tem já a ajuda do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Você tem o Deus dos deuses. Então, você não precisa da ajuda de nenhum outro Deus, nenhuma outra força espiritual, senão aquela que já está contigo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda em Deuteronômio 12:8, o Senhor diz: não procedereis em nada
segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Então Deus diz, não faça nenhum culto semelhante aos cultos pagãos. Não imite os pagãos, não imite os bruxos e feiticeiros. Não faça o seu culto tentando imitar os outros cultos, as outras reuniões, os outros ensinamentos. Você não precisa nada dos outros. Você tem direto ensinado de Deus, de Cristo. Você tem a fonte, você tem a unção que te ensina. O Espírito Santo te ensina todas as verdades de Deus. A frase do dia é uma frase que eu mesmo fiz, que seria o seguinte: o conceito de religião, no sentido geral, é que o homem define como buscar a Deus. No judaísmo, Deus definiu para Israel como ele queria ser buscado. Mas no cristianismo, Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Pelo cristianismo, a religião é o próprio Cristo. Deus te abençoe.